Bom dia, queridos irmãos. Hoje, dia 23 de abril, terça-feira de Jesus das Santas Chagas, aqui na TV Evangelizar. Estamos começando mais um programa com a palavra. Neste programa queremos meditar a palavra de Deus, essa palavra que ilumina a nossa vida, e pedimos que essa palavra de Deus possa então atingir a nossa inteligência e mover a nossa vontade. E hoje, para bem iniciarmos esse programa, vamos então invocar Jesus das Santas Chagas, para que Ele venha em nosso socorro e nos ajude a escutarmos bem a palavra de Deus. Rezemos. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e a meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Muito bem. Como é bom então nós invocarmos Jesus das Santas Chagas para que venha então em nosso socorro. E também hoje eu quero lembrar a você que hoje é o dia votivo de São Pio de Pietrelcina, aqui na obra Evangelizar, dia 23 de abril, e temos uma programação toda especial. Ele é intercessor da obra Evangelizar, e hoje o tema é São Pio e o Sacramento da Reconciliação. Deus queria aliviar o sofrimento de seu povo, através do seu servo, Padre Pio. Ele se entregou totalmente ao ministério da confissão. Às vezes, chegava a ficar 14 horas dentro de um confessionário e, dessa forma, ajudava o seu povo a se libertar de seus males. Com isso, convido você a participar de uma tarde muito especial destinada ao ano de São Padre Pio. Veja a nossa programação e teremos um momento de confissão das 15h30 às 17 horas. Não deixe de participar desse momento de graça, desse momento de oração, unidos a esse grandioso santo, São Pio de Pietrelcina. Muito bem. E hoje, então, nesse dia especial, nesse dia votivo, também pedimos a intercessão desse grande santo, São Pio de Pietrelcina, e nós hoje queremos meditar um tema muito importante, um tema que tem a ver com a renovação de nossa alma. O tema de hoje é Cantai as maravilhas de Deus. E nós vamos nos servir hoje do Salmo 95 para meditarmos esta palavra. Como é bom cantarmos as maravilhas de Deus, o que Deus tem feito em nossa vida. Deus veio ao nosso encontro, transforma a nossa vida e nos eleva. E nós, em contrapartida, cantamos essas maravilhas. Cantamos a misericórdia de Deus, porque Deus é bom, Deus nos transforma e nos eleva. Por isso, vamos agradecer hoje a Deus pelo nosso dia, agradecer hoje a Deus por sermos cristãos, agradecer hoje a Deus por Ele nos dar a sua graça. E vamos cantar essa misericórdia com a nossa vida, amando Deus de volta. E agora, então, vamos lá pegar a Sagrada Escritura, para que nós possamos, então, ler o Salmo 95 e juntos meditarmos, unidos a Deus, meditarmos essa palavra tão maravilhosa hoje no nosso dia. Vamos lá então acompanhar o Salmo 95, que nos diz o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia
a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Olha, meus irmãos, cantar a glória de Deus, cantar as maravilhas de Deus, significa que nós precisamos proclamar. A nossa vida deve proclamar para a humanidade inteira. É vontade de Deus que a sua palavra não fique escondida. Nós precisamos meditar essa palavra, tornar essa palavra parte de nossa vida e precisamos proclamar ao mundo inteiro. Precisamos fazer com que essa palavra apareça a tantos que ainda não a conhecem. Que as pessoas olhem para nós cristãos e vejam as maravilhas de Deus. As maravilhas que transformam o pecador em um santo. As maravilhas de Deus que nos elevam. Nós, por nós mesmos, somos pequenos, mas a palavra de Deus pode nos mover. A palavra de Deus pode fazer com que nós realizemos maravilhas. E então, a nossa vida se torna esse canto belíssimo que proclama a glória de Deus. Continuemos lá a nossa leitura. Vejamos ali agora o restante da leitura que nos diz: porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o Senhor quem criou os céus. Em seu semblante a majestade e a beleza, em seu santuário o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, família dos povos, tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Olha, a glória é devida. É um ato de justiça glorificar a Deus, porque Ele merece todo o louvor e toda a glória. Ele não precisa do nosso louvor, mas Ele merece todo o louvor. E ainda então a leitura nos diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações: o Senhor é rei, e a terra não vacila porque Ele a sustém. Governa os povos com justiça. Olha a divina providência que cuida de nós. Deus governa este mundo. Não é verdade que Deus criou o mundo e nos deixou sozinhos. Ele nos criou e nos governa em sua bondade, em sua providência. Deus é bom, Deus está perto de nós. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele se aproxima de nós porque nos ama, se importa com cada detalhe de nossa vida e quer nos guiar nessa caminhada rumo aos céus. Um Deus que nos governa, um Deus de bondade. E esse Deus então de bondade que nos governa, continuemos o Salmo. Alegrem-se os céus, olha só, nos alegremos, e exulte a terra. Retumbe o oceano e o que ele contém. Regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem todas as árvores da floresta, com a presença do Senhor que vem. Pois ele vem para governar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos segundo a sua verdade. Nos alegremos, porque ele vem julgar a terra. É um Pai de bondade que vem nos julgar, e isso causa alegria em nossa vida. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, que nos leva à meditação, e a meditações tão valiosas. Quando Santo Agostinho, um dos maiores comentadores dos Salmos, meditou esse Salmo maravilhoso, Santo Agostinho, já no primeiro versículo desse Salmo, ele comenta o seguinte, ele diz assim: a concupiscência da carne canta um cântico velho, o amor de Deus, um cântico novo. Meus irmãos, esse cântico novo então é o amor de Deus. Não fiquemos no cântico velho do pecado. O pecado é tristeza, o pecado é desespero. Deus nos ensina um canto novo, o canto do amor. Deus veio ao nosso encontro, nos amou e quer que nós também amemos, que nós participemos da dinâmica do amor, que nós entremos nesse canto. Esse é o chamado de Deus para todo homem. Você é chamado a amar. Você é chamado a cantar junto de Deus. Você é chamado a ser elevado. Você que é pecador, eu que sou pecador, nós somos chamados à santidade.
O grande canto das maravilhas de Deus é o homem que louva a Deus. Como dizia Santo Irineu de Leão, a glória de Deus é o homem vivente, o homem que louva a Deus e glorifica ao Senhor. Então, se nós queremos cantar este cântico novo, se nós queremos então encontrar o amor de Deus, nós precisamos da graça. Sim, meus irmãos, é a graça de Deus agindo em nós que nos leva a cantar um canto novo. Lembremos, como disse Santo Agostinho, o canto novo é o canto do amor de Deus. Porém, em nossa vida prática nós percebemos uma triste realidade. O homem rejeita a graça de Deus. O homem neste mundo despreza a graça de Deus. Deus nos convida a cantarmos as suas maravilhas, a cantarmos a misericórdia. Mas os homens preferem cantar o cântico velho. Os homens escolhem cantar esse canto de tristeza. E por que isso acontece em nossa vida, meus irmãos? Por que nós rejeitamos a Deus? A resposta está no seguinte. Vou dizer um exemplo a você, uma metáfora, para que você entenda por que nós rejeitamos a graça de Deus. A graça de Deus em nossa vida, ela é como um diamante. É algo valioso, é algo precioso. Vale mais do que todos os nossos bens. Vale mais do que nossa vida. Tão valioso é esse diamante da graça de Deus. Porém, nesta vida aqui, nesta vida, nesta terra, neste vale de lágrimas, esse diamante precioso aparece a nós ainda não lapidado. E para quem não é especialista, para quem não conhece o valor de um diamante, quando olha um diamante que ainda não está lapidado, quando encontra aquela pedra, não sabe que é valiosa. Mas alguém que conhece o que é um diamante, alguém que conhece o seu valor e vê o diamante ainda não lapidado, sabe que basta fazer um processo de lapidação, que então esse diamante resplandecerá, porque ele é valioso. Meus irmãos, a graça de Deus é assim neste mundo. Nós, pela graça ser invisível, nós não percebemos a sua grandiosidade. Nós corremos o risco então de desprezá-la. É um diamante não lapidado. E como que nós fazemos para ver essa preciosidade? Como que nós fazemos para perceber quão valiosa é a graça de Deus? Nós precisamos colocar os óculos da fé. Aquele que tem fé, quando olha para a graça de Deus, percebe: é valioso. É o bem mais precioso dessa vida. Aqueles que não têm fé, a desprezam. Por isso, vamos hoje, nesta manhã, pedir a fé. Que nosso Senhor nos dê a fé para percebermos quão grandiosa é a graça que Ele nos concede. E que nós jamais a desprezemos, porque ela é o bem mais precioso de nossa vida. Nós somos elevados à graça de Deus pelo batismo e queremos então sermos fiéis a essa graça tão maravilhosa. E pela graça então, o homem participa da natureza divina. Nós participamos da alegria de Deus, da vida de Deus. Nós somos chamados a entrar no mistério de Deus. Nós que com o pecado quisemos ser deuses sem Deus, agora em Jesus Cristo, no Filho, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Somos chamados a participar desta vida bem-aventurada. Meus irmãos, que alegria sermos chamados. Santo Agostinho também nos diz que maior obra é fazer de um ímpio um justo do que criar o céu e a terra. Se nós nos maravilhamos com o sol, se nós nos maravilhamos com a criação, como lemos no Salmo, quão bela é a criação, e a criação exulta de alegria. Se nós nos alegramos com o ser humano, com a alma humana, com o corpo humano, muito mais valiosa é a graça de Deus que nos justifica. Vale mais do que a vida, a graça de Deus, porque ela é a verdadeira vida, é a vida divina que nos convida a entrarmos na alegria de Deus. Não desprezemos essa graça. Santo
Tomás de Aquino também comenta: o bem da graça é para o indivíduo melhor que o da natureza para todo o universo. Vamos então nos alegrar com essa graça de Deus, essa graça então que vem ao nosso encontro, e vamos agradecer, cantar as maravilhas de Deus em nossa vida, esse Deus então que faz com que a graça nos transforme. E agora então eu quero fazer um convite a você, que você venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil conhecer Turquia e Grécia, com o padre Douglas Pinheiro. A peregrinação Caminhos de São Paulo vai te levar para mais perto dos lugares sagrados da Turquia e da Grécia, onde se propagou a fé cristã, numa parceria da TV Evangelizar com a Peregrina Brasil. 15 dias em uma inesquecível experiência de fé, em 2 países que são verdadeiros patrimônios históricos, gastronômicos e culturais. Veja na tela a data de saída de São Paulo, dia 2 de dezembro. Saiba mais pelo WhatsApp que está na sua tela ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Peregrine com a gente. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Muito bem, agradeço então a sua presença aqui conosco. Continue conosco. Vamos para um breve intervalo e já voltamos para meditarmos as maravilhas de Deus em nossa vida. E voltamos com o nosso programa Com a Palavra, meditando as maravilhas de Deus em nossa vida. E agora eu quero agradecer a você, de todo o Brasil, que está conosco nesta terça-feira, e queremos agradecer também a você, nosso querido associado. Quão grande bem você faz a nós, quão grande bem você faz à igreja e à evangelização, sendo um associado da obra Evangelizar. Pelo seu apoio, a obra Evangelizar, então, realiza grandes maravilhas. E estamos, então, na primeira fase da campanha das Santas Chagas. Você que ainda não é um associado, ligue agora no 0800 410 6060 e nos ajude a conquistar a tão sonhada Terra Prometida. Associe-se na obra Evangelizar é Preciso. Vamos lá ajudar essa obra tão maravilhosa, ajudar a igreja para que a palavra de Deus chegue cada vez a mais corações. E então, hoje estamos meditando as maravilhas de Deus. O tema é Cantai as maravilhas de Deus. Que a nossa vida possa ser esse canto. Que nós, unidos ao amor de Deus e impulsionados pela graça, possamos cantar as maravilhas de Deus que se manifestam na misericórdia em nossa vida. Então nós vimos ali que as maravilhas de Deus acontecem quando nós acolhemos a graça que nos eleva à participação da natureza divina. Porém, percebemos também que nós seres humanos tantas vezes desprezamos esta graça, tantas vezes não percebemos o valor que ela tem. Sermos amigos de Deus, estarmos unidos a Deus tem um valor tremendo, e nós precisamos lembrar cada vez mais quão maravilhosa é a graça de Deus, esse canto novo que nos conduz ao reino dos céus. E nós trocamos facilmente a graça de Deus por coisas pequenas. Trocamos a graça de Deus por um olhar impuro, trocamos a graça de Deus pela ganância, trocamos a graça de Deus pelo sentimento de vingança, trocamos a graça de Deus pela inveja, trocamos a graça de Deus pela gula. Quantas coisas nos levam a trocar a graça de Deus? Agora, deixa eu fazer uma comparação aqui para que você entenda a gravidade disso. Lembrem, se a graça de Deus é maior do que o universo inteiro, maior do que o céu e a terra, maior do que a criação natural, olha só essa comparação. Imagine você, que se você cometesse um único pecado mortal, um único pecado, você soubesse que ao cometer este pecado, o sol se apagaria para sempre. Então, você sabia, não, se eu cometer esse pecado, jamais verei a luz.
Ou, se você soubesse assim, não, se eu cometer um único pecado, eu jamais poderei ver. Se eu cometer um único pecado, eu ficarei cego. Ou, se eu cometer um único pecado, eu jamais poderia andar. Se eu cometer um único pecado, eu perderei todos os bens materiais que eu tenho. Se eu cometer um único pecado, eu perderei todos os meus amigos. Se você soubesse disso, você ainda cometeria o pecado? Você estaria disposto a pecar, sendo que o sol se apagaria para sempre? Você estaria disposto a perder tudo o que tem por causa de um único pecado? Talvez a resposta que você dê agora seja não. Padre, eu não cometeria um pecado, sendo que o sol se apagaria por causa de um único pecado, não, jamais trocaria. Ou, jamais trocaria os meus amigos por um único pecado. Se eu soubesse que ao cometer um pecado, um olhar impuro, se eu soubesse que ao cometer um olhar impuro, eu perderia a visão, eu jamais pecaria, Padre? Pois bem, aquilo que acontece na alma do homem quando comete um pecado mortal é muito mais grave do que uma cegueira física. É muito mais grave do que perdermos a luz do sol. É muito mais grave do que perdermos os amigos. Porque quando nós cometemos um pecado mortal, nós perdemos o nosso verdadeiro amigo. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós nos tornamos inimigos de Deus. Ele continua a nos amar, mas nós passamos a lhe odiar. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós odiamos a Deus. Que terrível pecado mortal! Nós precisamos meditar a grandiosidade da graça e também a grandiosidade, no sentido negativo, do pecado. Para que nós possamos fugir do pecado e amar a Deus. Nós somos feitos para a graça, nós não somos feitos para o pecado. Vamos então superar o pecado com a graça de Deus. São João Crisóstomo, comentando sobre a graça de Deus, ele vai nos ensinar que a graça é ainda maior do que os milagres. A graça de Deus, a graça santificante que em nós foi infundida no batismo, ela é maior do que os milagres. São João Crisóstomo diz assim: excede em muito ressuscitar uma alma ferida a ressuscitar um corpo morto. Imaginem vocês a seguinte cena. Num lugar do mundo, uma pessoa morre. Em outro lugar do mundo, uma pessoa comete um pecado mortal. Aquela pessoa que morreu, então, recebe a graça. Então, um santo vai lá, reza por ela, e aquela pessoa ressuscita, volta à vida. Que milagre extraordinário! O santo foi lá, rezou, e aquele que morreu voltou à vida. É um milagre extraordinário. E naquele outro lugar do mundo, aquela alma que cometeu um pecado mortal se arrepende e procura o confessionário. Se aproxima e o padre é o padre mais pecador da face da terra que lhe atende em confissão. Então o padre escuta a confissão, dá a penitência e a absolvição. Meus irmãos, essas duas cenas. Um santo que ressuscitou alguém que havia morrido. Um padre pecador que atendeu a confissão de outro pecador. O que aconteceu naquele confessionário é infinitamente maior do que o milagre que aconteceu diante do santo. Porque encontrarmos-nos com a graça de Deus, sermos justificados pela graça, é maior do que os milagres. E nós então somos tão cruéis com nossa alma, porque nós não permitimos que a graça de Deus possa agir em nós. Nós desprezamos a graça, nós procuramos as coisas desta terra, e até quando buscamos a religião, procuramos somente os milagres, e nos esquecemos que há algo maior do que os milagres. Nós precisamos buscar os milagres, porque Deus quer realizar os milagres, Deus é bondoso, Deus se importa com os detalhes de nossa vida. Mas precisamos perceber que os milagres, apesar de serem bons, de serem toques de Deus em nossa vida, o maior milagre mesmo, na verdade,
é fazer com que um pecador ame a Deus mais do que a si mesmo de forma livre. Deus quer realizar esse milagre em nossa vida. Deus quer realizar este milagre na sua vida. Meus irmãos, nós somos chamados a cantar este cântico novo. Não fiquemos no cântico velho, não fiquemos no pecado. Vamos nos voltar para Deus, vamos nos voltar para Jesus das Santas Chagas. E vamos então cantar as maravilhas de Deus. Meus irmãos, Jesus das Santas Chagas agora quer tocar a sua alma. Quer tocar a sua alma com a graça. Quer transformar a sua alma e te levar à santidade. Que você possa hoje cantar este cântico novo. Vamos juntos com Jesus cantar esse cântico novo, o cântico das maravilhas, o cântico da santidade. Deixemos para trás a vida de pecado. Se você ainda está na vida velha, se você ainda está cantando esse cântico velho, Jesus agora toca o seu coração. E você, ao ser tocado por Jesus, abre esse teu coração e vamos juntos, com a igreja, com os santos, na alegria dos santos, cantar este cântico novo. E agora eu deixo a bênção a você, para que você então possa ser curado por Jesus das Santas Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, então, agora vamos ficar com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E lembremos hoje que, então, um dia votivo de São Pio de Pietrelcina. Fique conosco na TV Evangelizar.